Conexão Política apresenta Resumo da Semana com Davi Albuquerque. Olá, sejam muito bem-vindos ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque do Conexão Política e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sábado, dia 16 de maio de 2020. Ouça agora quais foram os destaques dessa semana. Países da Europa começaram a revogar as restrições da quarentena. Em depoimento à Polícia Federal, Valeixo diz que Bolsonaro nunca pediu acesso às investigações. Ex-presidente da Petrobras é condenado a 8 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Operação Lava Jato prendeu o empresário suspeito de participar de uma organização criminosa que desviou dinheiro público em compras superfaturadas durante governos de Sérgio Cabral e Wilson Witzel. Tratamento à base de cloroquina livra pacientes da morte e esvazia UTI no Piauí. Ministro da Saúde, Nelson Teich, pede demissão e afirma que não irá manchar sua história por causa da cloroquina. Acompanhe tudo isso e muito mais agora no Resumo da Semana. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson decidiu substituir o slogan "Fique em casa" por "Fique alerta". Em um discurso televisionado no último domingo, Boris falou sobre os planos de seu governo para relaxar as medidas de bloqueio. Boris está introduzindo um novo sistema de alerta que permitirá a rápida identificação do desenvolvimento de infecções por coronavírus chinês no Reino Unido. A companhia aérea colombiana Avianca Holdings anunciou neste domingo que pediu para usar a lei de falências dos Estados Unidos para iniciar um processo de reorganização devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A Avianca estima dívida entre 1 bilhão e 10 bilhões de dólares. Caso não saia da recuperação judicial, poderá se tornar uma das primeiras empresas aéreas do mundo a falir em função da crise provocada pelo coronavírus diante da redução brusca da demanda. Nesta segunda-feira, muitos países europeus começaram a revogar as restrições introduzidas por causa da pandemia do coronavírus chinês. A Alemanha, França, Espanha, a Bélgica, a Grã-Bretanha e a Holanda foram alguns países que começaram o processo afrouxando as medidas para diversas lojas, escolas e outros tipos de comércios. A Polícia Federal ouviu nesta segunda-feira os depoimentos do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem, e do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Os depoimentos compõem o inquérito que apura as supostas acusações de Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. Em Curitiba, Valeixo afirmou que o presidente decidiu tirá-lo do cargo por desejar alguém com mais afinidade. Valeixo fez questão de dizer que nunca recebeu pedidos do presidente para obter acesso às investigações ou a inquéritos sigilosos e disse que, em sua visão, a partir do momento em que há uma indicação com interesse sobre uma investigação específica, estaria caracterizada uma interferência política, o que não ocorreu em nenhum momento com o presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Ramagem, em seu depoimento, negou ter intimidade com a família do presidente, mas afirmou ter o apreço do chefe de governo e de seus filhos. Ramagem afirmou saber que goza da consideração, respeito e apreço da família do presidente Bolsonaro pelos trabalhos realizados e pela confiança do presidente da República, ressaltando, no entanto, que não possui intimidade pessoal com seus entes familiares. A deputada estadual Dani Monteiro, do PSOL do Rio de Janeiro, enviou à Alerj um projeto em que pede a suspensão das operações policiais durante o período de pandemia do coronavírus no estado. Na justificativa para o pedido, a deputada alega que as operações policiais teriam ligações diretas com violações aos direitos dos moradores nos morros e que a redução das ações trariam, segundo ela, queda proporcional da violência. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil durante os governos do PT, Aldemir Bendini, foi condenado pela Justiça nesta última segunda-feira a 6 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva em um processo da Operação Lava Jato. A decisão é do juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara de Justiça Federal em Curitiba. Em 2018, Bendini já havia sido condenado no mesmo processo a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, em agosto de 2019, a sentença do então juiz Sérgio Moro foi anulada pela segunda turma do STF. A deputada estadual Janaína Pascoal usou o Twitter na manhã desta terça-feira para comentar o depoimento de Maurício Valeixo. Por meio do Twitter, Janaína disse que leu o depoimento de Valeixo na íntegra e que precisamos ser justos diante da situação Moro e Bolsonaro. Ela disse, abre aspas, diferentemente do que vem sendo publicado, o depoimento é completamente favorável ao presidente da República. Dr. Valeixo já havia pedido para sair e na véspera da demissão foi consultado. Aliás, Dr. Valeixo foi consultado à tarde pelo ministro que não mencionou o
a pedido, mas queria indicar o substituto e foi consultado à noite pelo próprio presidente, o que denota total respeito. Fecha aspas. Ela prosseguiu assegurando que o depoimento de Valeixo afasta qualquer tipo de falsidade ideológica por parte do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. O depoimento do Dr. Valeixo afasta a falsidade ideológica, que havia sido ventilada pela publicação no Diário Oficial, mas o depoimento foi além, pois o delegado foi categórico ao assegurar que jamais houve interferência do presidente em investigações da Polícia Federal. Fecha aspas. Na percepção de Janaína, qualquer pessoa minimamente conhecedora do direito penal dirá que não houve crime. Médicos do Hospital Regional Tibério Nunes, localizado em Floriano, no interior do Piauí, passaram a administrar a hidroxicloroquina para pacientes internados com Covid-19 e verificaram uma melhora significativa no quadro de saúde dos infectados. O médico piauiense Sebas Vieira informou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais que um grupo de profissionais do estado que atua no combate ao coronavírus chinês já recuperou 5 pacientes na instituição com o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina. A Polícia Federal exibiu na manhã desta terça-feira ao restrito grupo de autoridades que tiveram permissão do ministro Celso de Mello a gravação da reunião ministerial de 22 de abril, na qual, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria cobrado a substituição do diretor-geral da Polícia Federal e do superintendente no Rio de Janeiro. Após a exibição, Moro disse que o vídeo confirma sua versão. O presidente Bolsonaro, no entanto, disse que nas gravações não há nada de comprometedor e deu autorização para que as partes que se referem às investigações no vídeo sejam divulgadas. O jornal Estado de São Paulo recorreu ao STF nesta segunda-feira pedindo a suspensão da decisão do STJ, que negou a divulgação dos exames de Covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Na noite desta terça-feira, a AGU resolveu entregar os exames voluntariamente ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski e reafirmou que os exames davam negativo para o coronavírus. Já na tarde desta quarta-feira, o ministro Lewandowski analisou os exames e liberou a divulgação dos mesmos, e foi comprovado que ambos deram negativos, reafirmando a narrativa do presidente Bolsonaro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifeste com urgência se pretende denunciar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou solicitar o arquivamento da investigação contra ele e o pai, César Maia. Os dois foram delatados por executivos da Odebrecht. Na planilha do sistema de propinas da empreiteira, segundo os delatores, Maia era identificado pelo codinome de Botafogo. Em 2019, a Polícia Federal concluiu as investigações abertas em 2017 e apontou indícios de que Maia e seu pai cometeram os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Por meio de um comunicado, a Rádio Globo informou o fim de sua filial na cidade de São Paulo para o dia 31 de maio. A partir de agora, a emissora contará unicamente com a estação no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, nomeou o delegado Carlos Henrique Oliveira como novo diretor executivo da Polícia Federal, cargo considerado o número 02 da corporação. Oliveira ocupava o cargo de superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro prenderam o empresário Maurício Fontoura, controlador da empresa Arque Fontoura, que é uma das investigadas no esquema de contratos irregulares sem licitação com o governo de Wilson Witzel. A força-tarefa realizada na manhã desta quarta-feira é mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos, que na semana passada prendeu o ex-subsecretário de Saúde do Rio, Gabriel Neves. A suspeita é que houve vantagem indevida na contratação da empresa pelo valor de R$ 183.500.000. O Ministério da Defesa informou que 73.242 militares das Forças Armadas receberam indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600. Em nota, a pasta informou que os comandos das 3 forças abriram processo para investigar a participação de cada um de seus integrantes em possíveis irregularidades e que os valores recebidos de forma indevida serão devolvidos à União e foram instruídos a passar por um pente fino na tropa. Na manhã desta quarta-feira, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que os militares que forem identificados serão punidos administrativamente e terão que devolver o dinheiro. Ele afirmou que a maioria dos casos foram com jovens que prestam serviço militar obrigatório. Abre aspas. Quando acontece coisa errada no nosso meio militar, o bicho pega. Estão sendo investigados, vão pagar, vão devolver o dinheiro e vão pegar punição disciplinar, coisa que não acontece com frequência em outras áreas, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro.
Durante uma entrevista a um canal no YouTube, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, atacou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao comentar as recentes declarações sobre as conversas particulares com o presidente Jair Bolsonaro em supostas indicações de cargos de chefia na Polícia Federal. Ciro passou quase toda a entrevista ao canal atacando o chefe do executivo, mas disse não ter visto algo que não fosse razoável nos relatos da conversa com o presidente durante a reunião ministerial. Policiais federais detiveram em Brasília, em caráter temporário, o empresário André Felipe de Oliveira da Silva, acusado de participar da venda de 400 aparelhos respiradores para o governo do Pará. Segundo o governo paraense, os 152 respiradores mecânicos chineses entregues pela empresa não correspondem aos requisitos necessários para as UTIs do estado e não poderão ser instalados. O lote foi adquirido por R$25 milhões. O resultado parcial do segundo inquérito da Polícia Federal sobre o ataque ao presidente Jair Bolsonaro com uma facada na época da campanha presidencial concluiu que não houve mandante no crime. O relatório, com mais de 300 páginas, foi enviado à Justiça Federal nesta última quarta-feira. De acordo com a polícia, as provas colhidas apontam que Adélio Bispo agiu sozinho ao esfaquear Bolsonaro em setembro de 2018. A decisão acontece mesmo sem a perícia no celular do advogado do homicida. O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quarta-feira por unanimidade que o inquérito policial que apura os crimes de corrupção atribuídos ao deputado federal Aécio Neves e ao Oswaldo Borges da Costa Filho, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, será conduzido pela Justiça Comum Estadual. Os dois são acusados de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, cartel e fraude envolvendo os processos licitatórios para a construção entre 2007 e 2009 da cidade administrativa enquanto Aécio Neves era governador de Minas Gerais. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro, juntamente com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, realizaram mais uma etapa da Operação Lava Jato. Na operação foram presos o empresário Márcio Peixoto e o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Paulo Melo. A ação foi batizada de Favorito. Ao todo, foram expedidos 5 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa praticou o crime de peculato ao desviar os R$3.900.000. Os valores foram repassados a uma organização social pela Secretaria Estadual de Saúde de Wilson Witzel para a administração de unidades de pronto atendimento, as UPAs. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que a Caixa Econômica Federal vai ampliar de 3 para 4 meses o período de suspensão das cobranças de financiamentos da casa própria. A declaração ocorreu nesta quinta-feira na saída do Palácio da Alvorada. O presidente disse ter lido uma notícia sobre as dificuldades da população para quitar as prestações em meio à pandemia do coronavírus e disse ter conversado com o presidente da Caixa, que concordou com o aumento do prazo. Segundo Bolsonaro, cerca de 2.300.000 clientes da Caixa já pediram para pausar na cobrança do financiamento imobiliário. Ao participar de uma videoconferência com empresários ao lado do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo federal vai apresentar uma proposta de redução de encargos trabalhistas para estimular a geração de empregos no país. O ministro afirmou que a proposta vem sendo discutida com o presidente. Abre aspas, temos uma onda de investimentos, produção e emprego. Vamos disparar daqui 1 ou 2 meses. Vamos voltar para o trilho, para o caminho da prosperidade turbinado. Fecha aspas, disse o ministro Paulo Guedes. Aos gritos de Moro traidor, o artista plástico Luiz Gagliastri fez uma cerimônia de retirada da obra Mãos Limpas, que fez em 2016, em homenagem ao trabalho do então juiz federal Sérgio Moro. A obra, que pesa cerca de 1 tonelada, estava instalada na praça em frente à Justiça Federal em Curitiba, onde Moro trabalhava. Segundo o artista plástico, Moro não é mais merecedor da obra. Em alusão à traição de Judas, o grupo que acompanhou a cerimônia ainda jogou 30 moedas no local. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, contrariando o presidente Jair Bolsonaro, afirmou a interlocutores que o estado só poderá começar a relaxar as medidas de isolamento social em meados de julho. Witzel teria dito que o Rio está longe de atingir o pico. O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira. O pedido aconteceu numa reunião que durou cerca de 15 minutos com o presidente Jair Bolsonaro, que defende mudanças no protocolo do uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus, mas Teich se posicionava contrário, o que vinha gerando críticas. Ainda na manhã desta sexta-feira, o presidente havia anunciado que iria mudar o protocolo para o uso da cloroquina para pacientes com sintomas leves. Segundo a reportagem da CNN, Teich teria dito, abre aspas, é o dia mais triste da minha vida. Não vou manchar a minha história por causa da cloroquina.
Fecha aspas. A demissão gerou repercussão. O ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Twitter se pronunciar. Abre aspas. Cenário difícil em plena pandemia. 13.993 mortes até ontem. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros, fecha aspas, escreveu Sérgio Moro. O antecessor de Taixe, Luiz Henrique Mandetta, também se pronunciou no Twitter e disse, abre aspas, oremos, força SUS, ciência, paciência, fé. Fecha aspas. Já o deputado federal Marco Feliciano disse que Taixe já foi tarde. Abre aspas. Em meio à pandemia, precisamos do líder que tem pulso firme para liderar a nação. Se Taixe era contra o uso da cloroquina, já vai tarde. Precisamos com urgência liberar o uso para salvar milhares de vidas. Países mais avançados já liberaram. Fecha aspas. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição do Resumo da Semana.